Eu decidi entregar minha vida a Deus. E você? Quem decidiu entregar a vida a Deus, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Vamos tocar essa música. Olha aí. Decidi entregar a minha vida a Deus. Lá vou eu. Diga! Lá vou eu. Diga! Lá vou eu. Tenha fé, que a vida muda, tudo multiplica. Lá vou eu. Diga! Lá vou eu. Decidi. Diga! O quê? Entregar a minha vida a Deus. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Tenha fé, que a vida muda, tudo multiplica. Lá vou eu. Lá vou eu. Todavia esperei um milagre Que mudasse. que mudasse minha vida de vez. E aí eu busquei a palavra e me alimentei. Hoje eu sei o que estava perdendo. Eu orei e o meu pai respondeu: tudo pode se em mim confiar. Lá vou eu. Decidi entregar a minha vida a Deus. Diga, lá vou eu. Diga! Lá vou eu. Lá vou eu. Tenha fé. Tenha fé, que a vida muda, tudo multiplica. Lá vou eu. Diga, lá vou eu. Lá vou eu. Todavia esperei um milagre, olha aí, que mudasse minha vida de vez. E aí eu busquei a palavra e me alimentei. Hoje eu sei o que estava perdendo. Eu orei e o meu pai respondeu: tudo pode se em mim confiar. Lá vou eu. Decidi entregar a minha vida a Deus. Lá vou eu. Diga! Lá vou eu. Diga, lá vou eu. Lá vou eu. Tenha fé. Diga! Vida muda, tudo multiplica. Lá vou eu. Lá vou eu. Esperei um milagre, olha aí, que mudasse minha vida de vez. Cante também. E aí eu busquei a palavra e me alimentei. Hoje eu sei o que estava perdendo. Eu orei e o meu pai respondeu: lá vou eu. Decidi, diga, entregar a minha vida a Deus. Lá vou Diga, lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Tenha fé, que a vida muda, tudo multiplica. Lá vou eu. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, por termos chegado até aqui na Tua casa. Ó Deus, continua na direção deste culto. Fala ao nosso coração agora, através do
Teu Santo Espírito. Ó Deus, toma conta desse local. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ver os versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito de oração. E nós vamos falar sobre as razões pelas quais Deus não responde algumas orações. Por que que tem vezes, irmãos, que a gente pede e não recebe? Por que tem vezes que a gente procura e não acha? E por que tem vezes que a gente bate na porta e ela não se abre? Já que Deus está sendo bem claro aqui, Jesus está dizendo que quem pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate na porta, a porta se abre. Mas, irmãos, acontece às vezes de que essa porta não se abre, essa procura não dá resultado, e esse pedido não é atendido. Mas é claro, irmãos, não é culpa de Deus. É culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. É a nossa, provavelmente é a nossa culpa. E nós vamos ver nesta manhã, irmãos, algumas razões pelas quais algumas orações não são respondidas. Então vamos estar atentos àquilo que Deus vai nos falar nessa manhã, porque pode ser que você não esteja sendo atendido na sua oração por uma dessas razões aqui. Deus, Ele tem vontade de responder às nossas orações? Ele quer responder? Com certeza, irmãos, com certeza. Porque Deus nos incentiva a orar. Ele quer que a gente ore. Porque é através da oração que nós vamos receber as bênçãos de Deus. É através da oração que a vontade de Deus vai ser realizada em nossas vidas. Então a oração é muito importante. Talvez, irmãos, a oração seja a prática do crente mais importante que existe. Não é verdade? A oração talvez seja a prática mais importante de um cristão. E nós precisamos, então, saber o que é que pode impedir a nossa oração. Vamos ver então, o que é que pode impedir a resposta das nossas orações? A primeira coisa, irmãos, que pode impedir, e eu creio que essa talvez seja a razão que mais impeça de orações serem respondidas, é a dúvida. A dúvida. Irmãos, a dúvida é um inimigo terrível da oração. A dúvida é um inimigo terrível. Olha o que diz Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 1, ou melhor, Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Vamos ver Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vocês tem
falta de sabedoria, peça a Deus. Está falando de oração. Peça a Deus, oração por sabedoria, que ele está falando aqui. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, irmão, não vai deixa de receber não apenas sabedoria, mas qualquer coisa. Tiago está dizendo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente, o quê? A pessoa que tem dúvida, a mente dela como é? Dividida. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, Tiago está sendo bem claro aqui. Ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que tem dúvida não vai receber nada de Deus, porque tem uma mente dividida. E essa pessoa, ela é instável. Então, irmãos, a dúvida acaba com a nossa oração. Não tem como. Não tem como. Irmãos, repare nos evangelhos que quando uma pessoa pedia algo para Jesus, por exemplo, alguém chegava para Jesus e pedia, Senhor, me cure. Você já observou, geralmente, qual era a resposta de Jesus para essas pessoas? O que é que Jesus dizia para elas? Se você for reparar, em algumas curas de Jesus, a pessoa chegava, Jesus, me cure. Aí Jesus dizia o quê? Seja feito conforme a sua fé. Vamos dizer todos juntos? Seja feito conforme a sua fé. Ele disse isso para o centurião de Cafarnaum. Você lembra? O centurião não veio pedir por ele, veio pedir por um servo dele que estava muito doente. E esse homem, apesar de não ser judeu, centurião, ele era romano provavelmente, ele tinha muita fé. E Jesus disse, olha, eu vou na tua casa, eu vou lá curar o teu servo. E o homem, centurião, disse, não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado. Sabe o que é que Jesus disse para esse homem, irmãos? Ele disse assim, ó, como você creu, assim lhe acontecerá. Diga para quem está ao seu lado, assim como você crê, assim lhe acontecerá. Amém? Agora, irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque assim como você crê vai acontecer, isso é tanto para o lado bom como para o lado ruim, viu? Cuidado. Tem gente aí que está, crendo que tudo vai piorar, que nada vai dar certo na vida dele. Cuidado, viu? Cuidado que é assim que vai acontecer. O pastor que pregou aqui sexta-feira à tarde estava contando uma história de um amigo dele, de um irmão, que ele orava assim, Senhor, me dá um carro velhinho, eu creio que o Senhor vai me dar um carro velhinho. Irmãos, e não é que o homem recebeu um carro, ganhou um carro velhinho, soltando as portas? Mas ele orava assim, irmãos, e cria assim, achando até que isso era humildade, né? Achando até que isso era humildade. Senhor, me dá um carro, mas não precisa ser um carro novo não, me dá um carro velhinho mesmo. Carro velhinho, com as portas velhinha. E o pastor, irmãos, contando o seguinte, que um dia ele estava saindo de casa, esse irmão era vizinho dele. E o pastor ia para a igreja, e quando saiu, viu esse irmão com um carro, o carro que ele ganhou, sabe qual foi? Um Passat.
aquele carro que parece uma caixa de fósforo, um Passat, velhinho. E o irmão empurrando o carro. Porque tinha dias que o carro levava esse irmão para a igreja. E tinha outros dias que o irmão levava o carro para a igreja. Era assim. Um dia o carro levava o irmão. No outro dia o irmão levava o carro. E aí o pastor, tentou despistar, porque o pastor, esse irmão vai me chamar para empurrar o carro. E não deu outro, irmão. Quando o irmão viu o pastor, disse: pastor, venha me ajudar, pastor. Olha que coisa, irmãos. Então cuidado com o que você está pedindo, assim. Cuidado com a sua crença, com a sua fé, porque Jesus disse: vai ser conforme a sua fé. É conforme a sua fé. Então é importante, irmãos, crer e não duvidar. Olha um episódio que aconteceu com Jesus, que está registrado lá em Mateus 21, 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficavam espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vou repetir: e tudo o que pedirem em oração, se crerem. Aí tem uma condição, não é, irmãos? Eu vou receber tudo o que eu pedi em oração, se você crer, você recebe. Amém? E Jesus diz no início: se vocês tiverem fé e não duvidarem. Os discípulos, irmãos, ficaram espantados com o que aconteceu com a figueira, porque Jesus disse para a figueira: nunca mais dê frutos. Era a época de dar frutos, irmãos, e a figueira não deu frutos. E quando Jesus falou isso, imediatamente o que aconteceu? A figueira secou, imediatamente. Não demorou nem um minuto, foi imediatamente. E os discípulos ficaram admirados, espantados. Jesus, o que é isso? O que aconteceu? Jesus disse: olha, vocês podem também fazer a mesma coisa. Vocês podem fazer isso. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem até dizer para um monte: olha, monte, sai daqui e vai para o mar. Se lança no mar. O que é que Jesus quis demonstrar com isso, irmãos? Que a nossa fé, ela consegue coisas impossíveis, amém? Agora, não podemos o quê? Não podemos duvidar, irmãos. Não podemos duvidar. Se lembram daquela mulher que sofria 12 anos com hemorragia? Por que aquela mulher foi curada? O que vocês acham? 12 anos, irmãos, doente. Gastaram tudo com os médicos. Mas, diz lá o texto que, em vez dela melhorar, ela piorava, né? Diz lá o texto que ela ia de mal o quê? A pior. Mas, irmãos, aquela mulher, ela tinha o quê? Fé. Por que a gente sabe que ela tinha fé? Porque quando ela ia caminhando para tocar em Jesus, ela dizia o que na cabeça dela? O que ela pensava? O que ela dizia para ela mesma? Ela dizia uma coisa muito importante, e que foi o segredo da cura dela. O que ela dizia enquanto ia em direção a Jesus? Se você for olhar lá em Mateus 9, 21, você vai olhar em casa. Mas Mateus 9, 21, ela dizia assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei
curada. Olha, se eu tão somente tocar no manto, se eu conseguir tocar no manto, porque o problema, irmãos, era conseguir tocar no manto, porque Jesus estava cercado de gente, era uma multidão em volta de Jesus, e o problema era tocar no manto. Agora ela sabia que se ela conseguisse tocar no manto, ela ia ser o quê? Curada. Glória a Deus. Se eu tão somente, eu sei que eu vou ser curada, basta eu tocar no manto dele. Se eu chegar lá, eu serei curada. Irmãos, e quando ela tocou no manto de Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. E no final Jesus disse para ela: minha filha, a tua fé te salvou. Amém? Agora, irmão, se ela fosse dizendo: sei não, eu vou tocar, né? Não custa nada. Se for curada, não for nada, não sei. Ia ser curada, irmão? Não. Se ela fosse na dúvida, não ia ser curada. Então, vamos lutar contra a dúvida, amém, irmãos? Amém. Não permita que a dúvida esteja na sua mente e no seu coração, porque isso pode atrapalhar a resposta da sua oração. Agora existe uma segunda coisa, irmão, um segundo elemento que prejudica as nossas orações e faz com que elas não sejam respondidas. Sabe qual é? Falta de perseverança ou desânimo. Falta de perseverança ou desânimo. Irmãos, além da gente ter fé e não duvidar, é necessário muitas vezes a gente perseverar na oração, porque nem sempre a resposta vem de imediato. Seria tão bom, né, irmão, se a gente orasse agora e a resposta viesse à noite, não é verdade? Mas não é assim. Não é assim. Às vezes a resposta demora de chegar, irmãos. E quando esse é o caso, é necessário o quê? Perseverança, insistência. Jesus contou, irmãos, uma história que eu acredito que seja real, apesar de estar colocado lá como parábola, mas muitas parábolas, irmãos, de Jesus eram baseadas em fatos reais, viu? Muitas parábolas de Jesus eram baseadas em fatos reais. E ele contou a parábola da viúva persistente. Quem conhece essa parábola? A da viúva persistente. Só para lembrar os irmãos, vamos ler Lucas 18, 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Mas, finalmente, disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Agora Jesus que está falando. Que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha, irmãos, essa viúva, ela tinha um pedido ao juiz. Ela queria que os direitos dela fossem dados a ela. Mas, irmãos, esse juiz, como disse Jesus, ele não temia a Deus, nem respeitava os homens. E essa viúva não tinha ninguém por ela, era uma viúva.
Não tinha ninguém por ela, ninguém para defender a sua causa. E essa viúva, ela não desanimou, apesar do juiz não querer atendê-la. O que ela fazia? Ela continuamente ia até a presença do juiz e pedia que ele fizesse a justiça. E o juiz disse assim consigo mesmo, falando com ele: eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas para que essa viúva deixe de me importunar, eu vou atender o pedido dela. Amém? Agora, irmão, jamais devemos comparar Deus com um juiz como esse aqui. Deus não é injusto, não é verdade? Deus nos ama e tem prazer em nos atender. Mas o que Jesus está dizendo? Olha, se esse juiz atendeu a mulher, foi por causa da o quê? Perseverança dela. Ela foi perseverante. E Jesus está nos ensinando também a sermos o quê? Perseverantes. E olha o que é que Jesus diz no final: mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará o que na terra? Fé. Olha aí, irmãos, a questão da fé de novo. Então, nós temos que perseverar, irmãos. Fazer como essa viúva. Vamos perseverar. Não desanime. Está difícil? Está. Está demorando? Está. Mas você não vai desistir. Amém? Diga para quem está ao seu lado: não vamos desistir. Não vamos desistir, irmãos. Insista. Se você tem certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida, continue. Porque o problema, irmãos, é o desânimo. Quando a gente desanima, aí a gente deixa de orar, deixa de acreditar, deixa de crer. Esse é um problema sério, irmãos, para muitos cristãos. O desânimo. O desânimo. Desânimo. E se Deus está demorando, irmãos, daqui a pouco a gente vai ver. Deus tem um propósito em tudo, amém? Deus tem um propósito. Talvez Ele esteja trabalhando com a sua fé. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Ele quer melhorar a sua fé. Imagine, irmão, se Deus fosse nos dar tudo de imediato. Você pede hoje, de noite recebe. Pede hoje, de noite recebe. Pede amanhã, amanhã recebe. Irmãos, se fosse assim, não é verdade? Eu acho que a nossa fé e vida espiritual não se desenvolveria, não é verdade? Irmãos, nós somos muito impacientes. Nós estamos vivendo num mundo que tudo é automático. A gente toca no celular, se ele não abrir logo, a gente já começa a bater nele. Não é verdade? A gente quer, né? Não, tem que ser 4G, né? E qual é a velocidade maior que tem, Milton? De 4 para 5G. Irmãos, que bom tivesse um 8G. Eu quero 8G. Irmão, a gente não tem mais paciência. A gente quer tudo logo, tudo rápido. Não tem mais paciência para nada. Não é verdade? E aí quando chega na questão espiritual, a gente quer logo. Deus é agora. Não, irmão, não é assim. No mundo espiritual não é assim. Aí vai ter que esperar às vezes, amém? Não é como a gente está acostumado nesse mundo material e físico. Não é assim, irmãos. Tem gente que está muito, quer né? Dá uma ordem que já quer que obedeça. Não, é agora. Irmãos, espera aí. Não, né? No mundo espiritual, muitas vezes não é dessa maneira. Tem que dar tempo ao tempo. Amém? Agora, irmãos, Deus não é ocioso. Nesse tempo de espera, Deus está trabalhando. E aproveite bem esse tempo de espera, porque Deus está trabalhando na sua vida também. Amém? Não é um tempo perdido. É um tempo perdido. Não é tempo perdido, não. Deus está te preparando. Não é verdade? Para que quando você tiver a resposta da oração, você esteja preparado. Porque assim, irmãos, às vezes a gente pede uma coisa, mas não está na hora a gente não está preparado ainda para receber, sabia? Não está preparado ainda. A gente tem que crescer mais espiritualmente para poder receber, amém? Por exemplo, Davi, irmãos, Deus disse para Davi,
para Samuel, disse para Davi: olha, Davi vai ser o rei de Israel. Mas, irmãos, e Davi foi até ungido. Samuel foi na casa de Davi, né? Lá, falou com Jessé, o pai de Davi, ungiu Davi. Agora, irmãos, Davi foi ungido. No dia seguinte, ele foi até lá em Israel e assumiu o trono? Não. A gente lê a Bíblia e pensa que não, Samuel ungiu Davi, Davi assumiu o trono. Não, irmãos, demorou anos. Porque ainda havia um rei em Israel que era Saul. Saul ainda estava no governo, apesar de não ser, ele não estava mais dentro da vontade de Deus. O rei Saul não estava mais dentro da vontade de Deus. Mas ele continuou governando por algum tempo. Por que Deus não permitiu que Davi assumisse logo o trono? Por quê? Porque Davi, irmãos, ainda não estava o quê? Preparado para assumir o trono. Foi ungido, foi chamado, mas não estava preparado. Era necessário que ele passasse pela experiência do deserto, que ele sofresse perseguição de Saul. Deus estava trabalhando na vida de Davi, para que quando ele assumisse o trono, ele estivesse preparado. Irmão, não é assim. Chamou hoje, amanhã já faz. Não é assim, irmãos. Chamado de Deus não é assim. Chama hoje, amanhã já quer estar. Irmãos, logo quando eu me converti, Deus me chamou para o ministério. Mas só de seminário eu fiquei 5 anos. Em banco de seminário, estudando. 5 anos. Depois mais 4 aqui na igreja. Para depois só ser consagrado. Amém? Mas tem gente que acha que não. Não, Deus me chamou hoje, é amanhã. Amanhã não. Quem disse que é amanhã? Diga para quem está o sol. E quem disse que é amanhã? Não, irmão. Não é assim não. Aí você vai ter que perseverar, amém? Você não pode desanimar. Não pode desanimar não, irmãos. Olha, a terceira coisa que atrapalha as nossas orações e que impede delas serem respondidas, sabe o que é? Vamos todos juntos dizer? Não pedir. Às vezes, né? Você tem fé, tá, muita fé. Não lhe falta perseverança, só que o seu pedido não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Presta atenção nessa condição, vou repetir. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Irmãos, o nosso pedido tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque se pedirmos fora da vontade de Deus, Deus vai nos ouvir? Por mais que a gente peça, Ele não vai nos ouvir, irmãos. Você pode estar cheio de fé e perseverança, mas Ele não vai te ouvir. Então é necessário, irmãos, saber se é da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele orou por uma coisa com muita fé, com perseverança, mas Deus não atendeu ele. O que foi que ele pediu? Pediu 3 vezes. Olha, ele era perseverante. Pediu 1, pediu 2, pediu 3. E ele não desanimava ao pedir. O que o apóstolo Paulo pediu e Deus não deu a ele? Paulo pediu para que Deus tirasse dele um espinho na carne. Vamos ler 2 Coríntios 12, 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo está dizendo aqui qual foi a razão dele ter recebido esse espinho na carne.
Deus nunca faz nada sem razão. Qual foi a razão? Nós acreditamos, irmãos, que esse espinho na carne era uma doença, uma enfermidade. Esse espinho na carne, essa enfermidade, atingiu a vida do apóstolo Paulo, porque tudo tem uma razão, irmãos. Por quê? Para que Paulo não se exaltasse. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, 3 vezes ele pediu: Senhor, tira esse espinho na carne. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Glória a Deus. Por que Deus não respondeu a oração de Paulo? Porque ele estava orando, não estava orando de acordo com a vontade de Deus, irmão. Não era tirar o espinho da carne de Paulo, não era, porque Deus sabia que se tirasse, Paulo podia se exaltar e ficar um homem orgulhoso. Por que Paulo podia ter ficado orgulhoso, se não fosse o espinho na carne? Porque Paulo, irmãos, tinha sido arrebatado até o 3º céu. Imagine, se você fosse arrebatado ao 3º céu, como é que você ia chegar aqui na igreja domingo que vem? Ia querer tomar até meu microfone. Pastor, quem vai pregar hoje sou eu. O senhor já foi arrebatado ao 3º céu? Então o microfone é meu hoje. Irmãos, Deus sabe o que faz. É ou não é verdade? Deus sabe o que faz. Irmãos, porque tem gente que por muito menos, já quer se exaltar. Imagine. Tem gente, né, que por muito menos já fica parecendo um pavão. Não é verdade? É um peru metido de pavão. Por muito menos, irmãos. Às vezes é porque faz o curso básico aí no Logos, já fica todo... Já quer discutir com o pastor, teologia, já quer discutir com os outros, diz que irmãos, imagine Paulo que foi até o 3º. Quem já foi até o 3º céu aqui? Eu nunca fui. Eu queria ir. Quem queria ir para o 3º céu? Arrebatado. Irmãos, mas Deus não permite muita gente ir para o 3º céu, sabe por quê? Porque Ele sabe que quando descer do 3º céu vai voltar todo empavanado, né? E Deus conhece a gente, irmão. Deus não dá asa à cobra, né? Tem um ditado que Deus não dá asa à cobra. Deus sabe o que faz, irmãos. Então, Paulo, vai ficar orgulhoso? Então pronto, aí vai ficar doente. Pronto, espinho na carne. Porque a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cuidado. Você tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. Pastor, e como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Irmãos, vai ler a Bíblia, medita na Bíblia. Você não tem um Espírito Santo? Tem ou não tem? Você tem um Espírito Santo, irmãos. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus morando dentro de você, é Jesus. Pergunta para Ele, conversa com Ele. É da tua vontade, Deus? É da tua vontade, Jesus? E Jesus vai dizer se é ou não é. Amém? E aí você vai orar de acordo com E aí, irmãos, quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, não tem outra, viu? É resposta certa, garantida. Glória a Deus. Outra razão, irmãos, a quarta, por não termos as nossas orações respondidas. Sabe qual é? Motivos errados. Vamos dizer? Motivos. Tiago 4:3. Vamos ler. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Porque eu tenho fé, tenho perseverança, mas não recebo. Você não está recebendo, porque você está pedindo por motivos errados, para gastar os seus próprios prazeres. Não é pela causa de Deus, não é para a honra e glória de Deus, não é não. É para seus próprios prazeres. Irmãos, não pode.
Então, os motivos, irmãos, são muito importantes para Deus. Quais são os motivos? Ou a motivação, né? A motivação é a mesma coisa. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação ao fazer esse pedido? É para a honra e glória de Deus? Ou é para você se amostrar, né? Por exemplo, quando você pede um dom a Deus, tem gente que pede dons a Deus. Pastor, eu não tenho esse dom, gostaria tanto de ter, né? Eu acho tão bonito esse dom. E, irmãos, eu creio que Deus quer dar os dons a todas as pessoas, amém? Agora, por que Deus às vezes não dá um determinado dom a uma pessoa? Por quê? Porque a pessoa está pedindo aquele dom, não é para servir a igreja, não é para exaltar o nome de Deus, é para ser vista pelos homens. Ó, aí é que está o problema. Ela quer aquele dom para ficar dizendo para a pessoa: está vendo? Eu tenho o dom, eu tenho um dom. Deus sabe de tudo, irmãos, né? Deus sabe de tudo. Às vezes a pessoa tem um dom de tocar, de ministrar, e aí quer vir tocar aqui, ministrar aqui, não é para a glória de Deus, é para que as pessoas vejam, né? Está vendo? Estão me vendo? Estão me vendo? Não, aí está errado. Ou pregar também, porque algumas pessoas dizem: Senhor, me dá a pregação, me dá o dom, eu quero ir lá pregar. Irmão, mas quer vir para aqui, não é para edificar a igreja, não é para, é para se exaltar. Aí, irmão, Deus, vai dizer o quê? Não vou dar não. Os irmãos estão entendendo? Que a motivação das nossas orações é uma coisa muito séria, e que você deve sondar o seu coração, pedir a Deus: sonda, Senhor, o meu coração. Por que eu estou pedindo isso? Qual é a minha motivação real? Qual é o meu interesse em querer ter isso de Deus? Qual é a minha motivação? Precisamos saber, irmãos. Vamos orar por isso, que se o motivo ou a motivação for errada, provavelmente Deus não vai atender a sua oração, viu? Então, e se esse é o caso, você vai orar hoje de manhã: Senhor, muda as minhas motivações. Muda as minhas motivações na oração. Porque pode ser, irmãos, que os nossos pedidos estejam sendo o quê? Egoístas. Cuidado, você só está pensando em você, você não está pensando em ninguém. Você está pensando só em você. Aquilo que você está pedindo é para você mesmo, para o seu próprio bem. Não vai beneficiar ninguém, né? Você não está pensando em ninguém, não está nem ligando para ninguém, não está ligando para a igreja. Você está pensando em você. Aí Deus vai: não vou dar não, né? Não vou dar porque é pior, vai ser pior. Então Deus não dá. Quinto motivo, esse aí também é muito sério, viu? Vamos dizer? Falta. Você tem fé, você é perseverante, você está pedindo de acordo com a vontade de Deus, sua motivação não é errada, mesmo assim Deus não responde. Pastor, o que é que está acontecendo? Eu lhe digo já, diga para quem está ao seu lado: falta de perdão. Esse é o problema. Não é falta de fé, que você tem muita fé. Não é falta de perseverança, que você é perseverante. Não é motivação errada, porque você tem motivos corretos. Não é nada disso. Aí Deus está dizendo nessa manhã: é falta de perdão. Pastor, e falta de perdão impede que Deus responda a oração? Que nada, pastor, não impede não. Impede ou não impede? Marcos 11, 25 e 26, vamos ver? Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Quem falou isso, irmãos? Jesus. Jesus está dizendo: olha, quando vocês estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, você está magoado contra alguém, ferido, chateado, aborrecido, irado, o que é que você faz? Perdoa a pessoa, amém? Perdoa, porque se você não perdoar, o que vai acontecer? Deus também não te perdoa. Deus não vai perdoar os seus pecados. E aí, Deus ouve a oração de pecador? Alguém? Hein? Sim ou não, irmãos? Não ouve não. Deus não ouve a oração de pecador. Mesmo que ele esteja dentro da igreja, mesmo que ele seja dizimista, mesmo que ele cante no coral,
mesmo que ele esteja em algum ministério da igreja, ou apenas sentado no banco da igreja, Deus não ouve oração de pecador. Então, o que acontece, irmãos? Antes de orar e pedir, temos que fazer o quê? Vasculhar o nosso coração e ver se a gente tem alguma coisa contra alguém, amém? É ou não é verdade, irmãos? Tem que fazer isso. Essa é uma parte difícil. Irmãos, nós queremos ter comunhão vertical sem ter comunhão horizontal. A gente quer ter comunhão com Deus e tem gente que ainda diz assim, não, eu não estou bem com meu irmão, mas com Deus eu estou ótimo. Agora me explique isso, eu não consigo entender isso. Como é que você pode estar bem com Deus e não estar bem com seus irmãos dentro da igreja? Pode ser isso, irmãos? Existe isso? Os irmãos estão em dúvida. Existe isso, irmão? Se você diz isso, você é mentiroso. Pastor, eu estou brigado com os 10 irmãos na igreja, mas minha comunhão com Deus está ótima. Está ótimo, sério? Está ótima coisa nenhuma. Vá se consertar com os 10, para depois vir falar com Deus. Não pode, irmãos. Não pode. Não pode, irmãos. Atrapalha a oração. É obstáculo para a oração. E aí tem que resolver esse problema. Porque pode ser que os céus estejam trancados para você por causa disso. Você não perdoa. Não é verdade? O que é que Paulo diz lá em 1 Timóteo, irmãos, 2,8? Não está aí na tela. Quero que os homens, que as pessoas, em todos os lugares, orem, levantando mãos santas. Sem. Completa. Você vai ter que completar agora, viu? Isso, tem gente que conhece. Sem ira e sem contenda, amém? Vou repetir, que todas as pessoas orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira. Eu já preguei sobre ira aqui, não já preguei? Há 15 dias atrás aqui. Já resolveu o problema da ira? Está resolvido já? Hein? Pastor, estou caminhando, né? Ainda não resolvi totalmente, mas estou bem melhor do que há 15 dias atrás. Ótimo, graças a Deus, né? Deus está trabalhando na sua vida. Olha, mas orar, irmãos, a gente só pode ter ira contra o pecado, viu? Nem contra o pecador a gente pode ficar irado. Eu falei isso no estudo. A nossa ira é contra não contra o pecador. Mas tem crente, irmãos, que ora irado. Misericórdia. Irmãos, tem crente até na oração mostra ira. Não pode, irmão. Falta de perdão. Então, se esse é o seu caso, o que é que você vai fazer nessa manhã? Pedir perdão. Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana. E você vai ver que as portas da oração vão se abrir na sua vida. Se esse for o empecilho, você vai receber a sua resposta. Se é isso que está impedindo a sua oração ser respondida, né? Pode ser até que amanhã a resposta já chegue. Porque você já vai perdoar a pessoa hoje de coração, amém? Glória a Deus. Os irmãos não gostavam muito desse tópico não foi? Pastor, esse foi o pior até agora. Tenha ânimo, viu? Deus vai te ajudar a se perdoar. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Mas, irmãos, falta de perdão bloqueia as nossas orações. Pode ter certeza. Orar inútil. É perder tempo. A oração não passa do teto. Não adianta, irmão. Vai perder tempo. Vai ficar orando, mas com raiva do irmão, com ódio. Deus não vai ouvir. Sexto motivo de as nossas orações não serem respondidas. Vamos todos dizer juntos: pecados. Pastor, pecado não confessado impede resposta de oração? O que é que vocês acham? Impede. Abra sua Bíblia em Isaías. Esse texto não está aí na tela não. Isaías 59. Isaías 59. Olha o que é que Deus fala para o povo lá na época do profeta Isaías. Isaías 59, 1 e 2. Olha o que é que Deus fala, irmãos, para o povo de Israel e fala para nós nessa manhã. Isaías 59,
versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus, o quê? Pedidos. O que é que impedia, irmãos, Deus de ouvir os pedidos do povo de Israel? A mão do Senhor estava encolhida? Os ouvidos deles estavam surdos? Não, Deus, não, a minha mão não está encolhida, meus ouvidos não estão, eu estou ouvindo muito bem, mas o que faz com que eu não responda às orações de vocês são o pecado de vocês. Eu estou escondendo o meu rosto de vocês. Olha, irmãos, olha o que o pecado pode fazer. Por isso que o salmista, lá no Salmo 66, 18, esse texto está aí na tela, 18 a 20, olha o que é que ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém? O que é que o salmista está dizendo? Se eu acalentasse o pecado no coração. O que é acalentar, irmãos? Olha, irmãos, o crente pode pecar? Peca sim, pode pecar. Pode pecar. Agora, irmãos, o crente pode acalentar pecado? Agora me digam o que é acalentar. Quem é mãe é que sabe, né? Mãe, acalentar o bebê, né? Como é? Segurar nos... Não é isso? Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Misericórdia. É? Boi, 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 boi da cara preta. Misericórdia. Ainda tem uma outra música, bicho, o papão que está no telhado. Misericórdia. É por isso, irmãos, que o bebê cresce e aí depois vai atirar o pau no gato, porque ele está revoltado. Um bebê ouvindo essa música, a música vai para onde? Para a mente. E aí quando ele cresce, vê o gato, vai tirar o pau no gato. Mas o gato não vai morrer. O que é acalentar, irmãos? Olha, você pode ficar assim com o pecado no braço, acalentando? Não pode, irmão. Esse que é o problema, você ficar acalentando, dando aconchego ao pecado. Deus não vai te ouvir, irmãos. Acalentar é isso. Se você está acalentando o pecado na sua vida, dando aconchego para ele, né? Tratando ele com carinho, pecadinho, né? Olha, irmãos, ele cresce, viu? Cuidado, viu? Se você ficar alimentando ele, vai ficar robusto, vai ficar fortinho, viu? Cuidado. É bom você levar dele logo agora, amém? Amém. Enquanto ele está fraquinho ainda, viu? Joga ele fora. Amém? Porque cada vez que ele fica com você, vai se tornando o quê? Mais forte. Mais forte. Cuidado, irmãos. O salmista diz: se eu acalentasse o pecado no meu coração, Deus não me ouviria. Então, se você está acalentando o pecado, joga ele fora hoje de manhã, amém? Bota ele para correr hoje de manhã, joga fora, não quer mais você não, vai embora. Joga fora, irmão. Não acalente não. Não acalente pecado, irmãos. Porque isso é ruim. Não acalente pecado. Outra coisa que impede as orações. Nós estamos em que número? Está mostrando aí, né? 7. Qual é o orgulho? Orgulho impede Deus responder as orações? Impede, irmãos. Deus resiste ao soberbo, diz a Bíblia, mas dá graça a quem? Aos humildes. Irmãos, tem crente que faz oração orgulhosa, né? Oração do fariseu. Conhece a oração do fariseu? Pergunta para quem está ao celular: você conhece a oração do fariseu?
que está na Bíblia. É um modelo de oração orgulhosa. Quer ver? Pastor, eu não conheço essa oração, não. Então vamos conhecer. Lucas 18, 9 e 14. Irmãos, aí é também, eu creio, um fato real, viu? Essa parábola aí é um fato real, viu? Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons. Quem se acha muito bom aqui? Levanta a mão. Vocês estão sabidos, né? Tem gente que se acha, mas não vou levantar não. Não se acha bom não, meu irmão, viu? Olha, irmão, na época de Jesus como hoje, tinha gente que se achava o quê? Muito boa. Você já se bateu de cara com um crente que se acha muito bom? Meu irmão, qual é o seu dom? Eu tenho todos. Tenho todos, mas eu já ouvi, irmão, uma pessoa me falar isso no gabinete. Qual é o seu dom, meu irmão? Pastor, eu tenho todos. Olha, rapaz, que bênção, hein? Meu irmão, tem gente assim, viu? Não duvide não, tem gente assim, dentro da igreja, que se acha, né? Rapaz, eu é que devia estar pregando lá no lugar do pastor Bira. Olha, irmãos, é o supra-sumo. Então, vamos voltar aqui para a parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Amém? Que bom, né, irmãos? Foram ao templo para orar. Ótimo, ótimo, excelente. Agora, um era fariseu e o outro... Isso aqui tem significado, viu, irmãos? Os cobradores de impostos eram pessoas consideradas pelos judeus impuras, porque tinham uma profissão que não era uma profissão aos olhos dos judeus, uma profissão correta. Eles cobravam impostos dos judeus para dar o dinheiro aos romanos, só que eles ficavam com parte do dinheiro. Eles cobravam a mais, davam uma parte aos romanos e a outras ficavam com eles. Então, eles eram mal vistos pelo povo. E o fariseu era o totalmente oposto. O fariseu, irmãos, eram pessoas as pessoas religiosas da época, que tinham alta consideração da sociedade. Então, um fariseu, né, aquele que, homem da religião, e um cobrador de impostos. Qual deveria ser a oração melhor aí? A do cobrador de impostos ou a do fariseu? Humanamente falando, a do fariseu. O fariseu conhecia a Bíblia de cor, não é verdade? O fariseu conhecia a Bíblia de cor. O cobrador de impostos, coitado, não conhecia nada de Bíblia. Mas vamos ver a oração dos dois. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Eu não queria nem orar com ninguém, né? Orou sozinho. Tem gente que é assim, não, eu oro sozinho, porque se eu for orar com os outros, atrapalha a minha oração. Minha oração eu quero orar sozinho. Não tem nenhum problema orar sozinho. Mas se for por orgulho, você está errado. Como é que ele orava? Vamos ver a oração do fariseu? Oh Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Ele estava mentindo ou dizendo a verdade? Pastor. Irmãos, eu acredito que ele estava dizendo a verdade. A Bíblia não... O problema aqui não é... Jesus não falou que ele mentiu. Falou? Não. O problema aqui da oração não é mentira. O problema aqui é outro. O que é que esse homem não era? Ele não era avarento, não era desonesto, nem era imoral, como as outras. O problema não é que ele esteja mentindo. Provavelmente, realmente, ele não era nada disso aqui. Olha, continuando a oração. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Aí está começando o problema. O problema começa aqui. Ele começa a se comparar com os outros, né? Rebaixando os outros e exaltando ele. Olha o problema aí é orgulho. Aí ele começou a falar as suas performances espirituais. Jejum 2 vezes por semana,
É errado, irmãos, jejuar 2 vezes por semana? Não. Tem alguma coisa de errado aqui? Não. Dou a 10ª parte de tudo que ganho. Ele era muito melhor do que muito crente, viu, irmão? Dou a 10ª parte de tudo que ganho. Você dá? Você dá? Porque às vezes a gente mete o pau no fariseu, né? Mas, irmãos, os fariseus botavam a gente no bolso nessa área, viu? Botava a gente no bolso, que eles davam a 10ª parte de quê? Não ouvi não, irmão. De quê? Sabia que tem irmão que quando recebe um presente, vai na loja, meu irmão, para saber quanto foi o valor do presente, dá o dízimo. Eita. Olha, irmão, tem crente assim, viu? Eu conheço. Qualquer presente que ele recebe, ele não vai perguntar para a pessoa, né? Quanto foi? Não. Ele vai na loja, procura saber, né? Investigar, e aí dá. Irmãos, é errado dar a 10ª parte de tudo? Não. O problema é que isso trazia para ele o quê? Orgulho. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, viu, com as nossas performances espirituais, né? O diabo ele é muito sujo. Se ele não impede você de fazer a obra, ele vai fazer com que você tenha orgulho da obra que você faz. Olha como ele é esperto, irmão. Ele não impede você de fazer a obra de Deus, mas ele vai tentar colocar orgulho no seu coração por isso. Olha o perigo. A oração do cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos ficou o quê? De longe, nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, esse cobrador, e não o outro que voltou para casa, hein? Porque quem se engrandece e quem se humilha. Irmãos, estão vendo que pode atrapalhar o orgulho? Cuidado. Oitava razão, falta. João 15:7. Vamos ler todos juntos? Se vocês ficarem e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém? Qual é a condição? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês. A palavra de Deus está no seu coração? Você coloca ela em prática? Ou a palavra está só aqui na cabeça? Olha, eu sei tudo, pastor, sei tudo, me pergunte, faça qualquer pergunta da Bíblia, eu respondo. Irmãos, além de estar na mente, tem que estar onde? No coração. Então, a falta de comunhão com Deus impede a resposta às nossas orações. 9. Temos que correr mais um pouquinho por causa do horário. Pastor, porque Deus, pastor, olha, tudo isso que o senhor falou aí, eu não sou culpado de nada disso, tá tudo legal comigo. Então, sabe, pode ser o problema? Qual pode ser o problema? Deus tem algo melhor para você. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem algo melhor para você. É por isso que Ele ainda não te deu o que você está pedindo, meu irmão. Porque Deus vai dar algo melhor. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus vai te dar algo melhor. Por isso que a gente não ainda. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Irmão, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, irmão, a gente insiste numa coisa, né? Pensando que aquilo é melhor, vai ser bênção na nossa vida, e Deus sabe que não vai ser. Amém? Por que os pais, na época que tem aí do São João, não dá uma bomba cabeça de negro para a criança? A criança, oh, que bomba boa, eu gosto dessa grande, essa é boa. Ô menino, a cabeça de negro, toca aí o fósforo. Coitado, na hora que a bomba estourar, o menino sobe até a lua. Foguete. Por que o pai não dá, irmãos? O menino, não, mas o pai me dá traquinho. Aí o pai vem com aquelas caixinhas de quê? Aí o menino olha para a cara do pai: rapaz, que pai ruim esse? Por que não me deu uma bomba maior? Não, um negocinho maior daquele é melhor. É ou não é? É assim ou não é? Não, às vezes o que você está pedindo é uma cabeça de negro, viu? Cuidado. Aquela bombona. Cuidado. Vai estragar a sua vida. Vai estragar seu ministério. Vai estragar sua família. Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. Deus sabe. Não é verdade?
Às vezes a moça fica triste, né? O rapaz fica triste. Oh, era o rapaz dos meus sonhos. Era a moça dos meus sonhos. Oh, oh. Aí vai para o gabinete, chora, chora. Fala com a pastora, oh, pastora. Irmãos, fica com Deus. Deus sabe o que está fazendo, amém? Ó, e pode ser livramento, amém? Porque às vezes é laço, viu, irmão? Às vezes é laço. Deus está te livrando e você nem sabe, né? Deus sabe, amém? Deus tem algo melhor, amém? Diga de novo para o seu irmão, Deus tem algo melhor para a sua vida. E por último, décima razão que Deus não responde às nossas orações, ainda não é o tempo. Eclesiastes 3:11a. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Vamos repetir? Deus. Na tradução, irmãos, da Bíblia Viva, está escrito assim, ó: todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Vou repetir. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Amém, irmãos? Não é a hora ainda, Deus sabe, não é a hora. Aguarda, né? Ô Moisés, não é a hora de você libertar o meu povo do Egito. Moisés pensou que era a hora e foi, matou o egípcio e tal. Chegou a hora. Aí, não, rapaz, que é isso? Você vai me matar também? É, eu vi ontem você matando o egípcio. Ó, Moisés, foi para o deserto. Ficou quanto tempo lá? 40 anos, até chegar a hora. Davi também esperou chegar a hora. José esperou a hora de estar lá no trono do Egito junto com o faraó. Irmãos, Deus tem a hora, amém? Deus tem a hora na sua vida. Para concluir, quero falar só desse homem aqui. Bota ele aí, George Miller. Era um homem de oração. Você sabe quantas orações Deus respondeu? Esse homem fez e Deus respondeu? Sabe por quê, irmãos? A gente sabe. Porque todos os pedidos que ele fazia, ele anotava num caderninho. E quando Deus respondia, ele anotava o dia da resposta. Aí depois que ele morreu, foram pegar o caderninho dele, para ver quantas orações ele tinha feito e quantas orações Deus tinha respondido. Sabe quantas? Pode chutar aí. Hein? 12? Quanto? Sim, todas, mas que isso é a resposta? A mãe é esperta. Quantas? Qualifique. 12 mil. Quanto? 15 mil. Pode subir, está longe. 50 mil orações. Palmas para Jesus. $50 mil orações respondidas. Irmãos, esse homem, ele era filantrópico. Ele criou orfanatos na Inglaterra. Naquela época, 2 séculos atrás, a situação, irmão, das crianças na Inglaterra era a pior possível. Elas viviam pelas ruas, né, nas ruas enlameadas de Londres, sem pai, sem mãe, passando fome. E Deus falou para esse homem aqui: pega as crianças todas que você vê na rua, cria um orfanato e eu vou te ajudar. Irmãos, ele criou vários orfanatos. Ele sustentou, né, no orfanato dele, milhares de crianças. E ele tinha um lema, sabe que lema era esse? Nunca pedir nada a ninguém. Porque ele dizia assim: se foi Deus que mandou eu fazer essa obra, Ele vai sustentar essa obra. Irmãos, leia a biografia desse homem, é muito interessante. E às vezes ligavam para o orfanato e diziam: George Miller, está precisando de alguma coisa? E às vezes, irmão, não tinha pão, não tinha nada na despensa. Sabe o que ele dizia? Deus está providenciando tudo. Ele não dizia para ninguém qual era a necessidade, irmãos, que o orfanato estava passando. E muitos milagres, irmãos, aconteciam. Ele conta que um dia não tinha nada para o almoço. A cozinheira disse: Jorge, hoje não tem nada. Sabe o que ele disse? Arrume a mesa, bote os pratos e chame as crianças que a gente vai orar, agradecendo pelo almoço que Deus vai mandar, né? E aí, irmãos, enquanto eles estavam orando, bateram na porta. Era o carro, né, que
que entregava pão nas casas. Naquela época saiu um carro entregando os pães. E aí o rapaz disse: olha, Jorge, esses pães aqui ficaram fora do formato, e aqui o pessoal aqui é muito exigente, eles querem um pão tudo na forma correta, eles não querem pão torto, pão... Então, a gente trouxe esse pão aqui para vocês. Glória a Deus. E meus irmãos, e aí chegou no mesmo dia, houve um outro caso lá, foi um carro que quebrou, um carro que estava conduzindo alimento, quebrou na frente do orfanato, e o conserto daquele carro ia demorar muito, a comida ia se estragar. Bateram na porta: Jorge, é o seguinte, nós estamos conduzindo essa comida aqui para tal lugar, mas o carro quebrou. Essa comida vai demorar o conserto e a comida vai estragar. Então a gente resolveu doar a comida para o orfanato. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Agora, irmãos, esse homem, ele lia a Bíblia 5 vezes por ano, viu? Ele lia a Bíblia toda 5 vezes por ano. Amém? Amém. Que tal? Diga para quem está ao lado, que tal? Olha, irmão, se você ler uma, já solta foguete, que já está bom, né? Não precisa começar com 5 não, leia uma vez só. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida de oração. Amém? Olha, irmãos, o que é que ele dizia? Ele falou 5 condições para que uma oração seja eficaz. É bom ouvir um homem desse, viu, irmão? Um homem que teve 50 mil orações respondidas. Eu sou ouvido aberto aqui, ó. Meu ouvido está bem aberto para o que ele vai dizer, ó. Plena dependência de Jesus Cristo. 2º, separação de todo o pecado. 3º, fé na palavra de Deus. 4º, pedir segundo a vontade de Deus. 5º, insistência na súplica. Vou repetir. 5 condições para que uma oração seja eficaz. Ele que está falando, George Miller. Plena dependência de Jesus, separação de todo o pecado, fé na palavra de Deus, pedir segundo a vontade de Deus e insistência em suplicar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ler Tiago 5, 16b, 18, em pé mesmo, Tiago 5. Vamos ler, 1, 2, 3. A oração tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano, como nós. Ele orou com fervor, para que não chovesse. E durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu. E a terra deu a sua colheita. Palmas para Jesus, amém? Vamos orar? Se você viu que tem uma dessas 10 aí, tem algum problema na sua vida, dessas 10, né? Aí você vai consertar isso hoje, tá bom? Você lembra, né, das 10, né? Foram 10, né? Pastor, não é nenhuma das 10 aí que o Senhor falou, mas tem uma. Então ore por isso também, ok? Ore por isso. Feche seus olhos, vamos estar orando. Eu não sei, talvez seja falta de perdão, talvez seja motivos errados, pecados não confessados, orgulho, falta de comunhão com Deus, dúvida, né? Fale com Deus: Senhor, me liberta disso, me liberta dessa questão. Fale com Deus. Se for pecado, você confessa a Deus agora. Ou pode ser que, né, não seja o tempo ainda de Deus, ou Deus tem algo melhor para a sua vida. Fale com o Senhor, porque Deus quer responder às nossas orações. Deus fica muito alegre quando responde às nossas orações. Ele quer responder, mas talvez tenha algum obstáculo. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, esse obstáculo vai ser tirado. Vai ser tirado em nome de Jesus. Pai, nós aprendemos hoje acerca das razões pelas quais algumas orações não são respondidas. Deus, se tem alguma dessas razões aqui no nosso meio, na vida de alguém, Pai, que isso possa ser tirado no nome de Jesus. Ó Deus, nos dá consciência, Pai, do que é que está atrapalhando, o que é que está impedindo que as nossas orações sejam respondidas. Porque eu creio, Pai, tenho certeza que o Senhor quer nos ver alegres, satisfeitos, dando testemunho aqui na frente, ó Pai, de respostas de orações. Ó Deus, se tem algum motivo desses, ó Deus, ou vários, impedindo que os teus servos e as tuas servas sejam abençoadas com respostas de oração, Pai, que isso seja tirado, Senhor, que o teu servo tire nessa manhã. Ó Deus, nos ajuda, Pai, porque nós queremos ser campeões de oração, Pai.
Nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, ó Pai. Sabemos como é importante orar, Pai, porque nós lemos no início: pedi, dá-se-vos-á. É uma promessa, Pai. Bater e a porta vai ser aberta. Buscar e vamos achar. Pai, o Senhor não mente, o Senhor diz a verdade. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da tua igreja. Ó Deus, que as nossas orações sejam respondidas, ó Deus, conforme a tua vontade. Ó Deus, que prevaleça não a nossa vontade, mas a tua vontade, Pai. Nos dá discernimento, ó Pai. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Deus, para entendermos a tua vontade, para não estarmos fazendo a oração do tolo, ó Pai, para não estarmos orando inutilmente, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a fazer orações corretas, a fazer orações, ó Deus, verdadeiras, a fazer orações genuínas, a fazer orações sinceras, Deus, porque não queremos cansar os teus ouvidos. Não queremos cansar os teus ouvidos com orações improdutivas, com orações repetitivas. Não, ó Pai, nós queremos orar, Senhor, de maneira correta e eficaz. Elias, ó Pai, está escrito aqui, Elias era um homem igual a gente, era uma pessoa igual a nós, Pai, e orou, e o céu fechou, e orou, e o céu se abriu. Oh Deus, Elias não era diferente de nós. E eu sei que o Senhor quer fazer milagres, ó Pai. O Senhor quer fazer milagres na igreja, quer fazer milagres na nossa vida. Mas para isso os céus precisam, as nossas orações precisam chegar até os céus. Nos ajuda, Pai. Que cada um aqui, ó Pai, seja um homem e uma mulher, Pai, que saiba orar, Pai. Nos dá, Pai, ensina-nos a orar, Pai. Os teus discípulos pediram, e nós pedimos também nessa manhã. Ensina-nos a orar. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Fala aí com o seu irmão. Dê um abraço aí no seu irmão.